Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 73. A minha versão é a versão NVI, talvez seja um pouco diferente da versão dos irmãos, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos e não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade e da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter o coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Nós vamos ler até aí. Eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas para nós irmos acompanhando um pouco esse texto, amém? O Salmo 73 faz parte dos livros que compõem o livro de Salmos. Salmos é dividido em 5 livros. Você pode ver que quando você abre no Salmo 73, logo em cima tem assim, terceiro livro. O livro dos Salmos está dividido em 5. Eu até anotei aqui, para quem não souber, por curiosidade. O livro 1 é dividido do 1 ao 41. O livro 2, do 42 ao 72. O livro 3, do 73 ao 89. O livro 4, do 90 ao 106. E o livro 5, do 107 ao 50. E o capítulo 73 é o início do livro 3 e é escrito por Asaf. Asaf era um levita da casa do Senhor. E ele escreve a maioria dos salmos desse terceiro livro. E essa primeira parte do Salmo 73 que nós lemos é Asaf contando um pouco de um episódio que ele passou, de uma crise que ele passou. Mas já vou dar o spoiler que ele venceu, amém? Porque a gente passa, mas a gente vence. E nesse momento, Asaf, para quem não conhece, Asaf é um personagem muito conhecido da Bíblia. E muita gente conhece. Asaf, ele era levita, ele era chefe dos levitas. A família de Asaf era uma das famílias que eram levitas da casa do Senhor, que cuidavam em relação aos instrumentos e à música na casa do Senhor. Ele serviu durante o reinado de Davi, ele serviu durante o reinado de Salomão. Então nós estamos falando de um homem de Deus. De um homem que teve experiências com Deus. De um homem que dedicou a sua vida a serviço do Senhor. Asaf era crente. Mas chega um momento em que ele está descrevendo um momento bem obscuro em relação à sua fé e à sua firmeza na casa do Senhor. E Asaf começa esse primeiro texto, esse primeiro salmo, e ele já começa dizendo assim no versículo 1, certamente Deus é bom. Ele está escrevendo o salmo, contando o seu testemunho, mas ele já começa, olha, Deus, ele é bom. E no segundo versículo ele diz assim, quanto a mim, Deus é bom. Ele começa com isso, Deus é bom. Mas quanto a mim, Asaf, por pouco, quase que os meus pés tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. A gente está falando de um homem que dedicou a sua vida a Deus,
que em muitos momentos, ele deve ter visto milagres e a provisão do nosso Deus. Mas ele chega no momento e diz assim, olha, por pouco os meus pés não tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. E ele começa dizendo isso, depois ele vai descrevendo no Salmo por que isso estava acontecendo na vida dele. E ele diz, olha, eu tive inveja dos arrogantes quando eu vi a prosperidade dos ímpios. Asaf estava em uma fase da vida dele que ele só conseguia olhar para si mesmo e para as outras pessoas. E ele olha para os ímpios e faz assim, eu tive inveja. Você vai ver o nível da crise que Asaf estava passando quando ele diz, olha, eu tive inveja dos ímpios. Eu estou na casa do Senhor, eu estou servindo ao Senhor. Os principais reis de Israel me constituíram como levita da casa do Senhor, mas eu estou olhando para os ímpios e estou invejando eles. E Asaf diz, eles são prósperos. No versículo 4 e 5, Asaf começa a olhar também, não só pela prosperidade em relação à relação financeira dos ímpios, mas ele começa a olhar também a prosperidade da sua saúde e física. E ele diz assim, eles não passam por sofrimento. Eles têm o corpo saudável. Eles estão livres de todos os fardos. Eles não são atingidos por doenças como todos os homens. Você vê que Asaf ele estava tão focado em problemas e com os olhos tão focados nas outras pessoas, que em contraste lá no versículo 14 que nós lemos, ele diz assim, porque eu todo dia, o dia inteiro sou afligido. Asaf está pensando, como é que pode? Eu venho toda quinta-feira por círculo de oração. Eu estou aqui toda terça-feira de manhã na consagração, eu venho para a escola dominical, eu fico para o ensaio, eu venho à noite para a igreja, eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. E eu estou sendo afligido todos os dias, todas as manhãs. Mas aí eu olho lá para aquela pessoa que é ímpia, que não serve a Deus, que abre a sua boca para blasfemar contra o nome do Senhor, e ele está prosperando. E Asaf continua dizendo, eles são livres de fardos, eles não ficam doentes. Ele olha também para a parte carnal dos ímpios, no versículo 6 e 7, ele diz assim, o orgulho lhes serve como colar, eles se vestem de violência, eles maquinam maldade, eles a praticam e nada acontece com eles. E aí Asaf lá no versículo 13 faz, mas eu tento manter o meu coração puro, tento lavar as minhas mãos com pureza. E ele mesmo diz, não sei o que estou falando, ele está dizendo, e certamente foi inútil. Porque os ímpios maquinam maldades, praticam maldades, são soberbos, são orgulhosos, e mesmo assim eles vivem bem. E Asaf pensa, e eu constantemente sou afligido. Acho que Asaf estava naquele momento em que, acho que todo mundo, em um determinado momento, passa por isso. Mas eu estou fazendo tanta coisa, eu me dedico tanto ao Senhor. Ou às vezes eu estou fazendo tanta coisa, é tão difícil terminar o mês para fechar a conta e pagar todas as contas. Mas o meu vizinho que é ímpio, nossa, ele coloca a mão, ele faz dinheiro. Ah, mas é tão difícil, eu sofro e sou afligido por doenças. Meu vizinho paga plano de saúde e nem usa, porque ele é saudável, ele é forte. Mas eu sou constantemente afligida. Então, certamente, para mim é em vão lavar as minhas mãos, andar segundo a vontade do Senhor, servir ao Senhor, porque acredito que Deus não está me vendo. E Asaf continua olhando para os ímpios. E ele continua dizendo no Salmo, eles zombam do Senhor. Eles abrem as suas bocas e arrogam os céus. E eles ainda dizem assim, com blasfêmia,
como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Asaf diz, como é que pode? Eles estão abrindo a boca deles para falar contra o Senhor. E o que é que está acontecendo? E Deus não faz nada, mas eu, mais uma vez, sou constantemente afligido. Todas as manhãs tenho sofrido. Tenho servido na casa do Senhor, como o Senhor me colocou, e nada acontece. E estou aqui. Irmãos, Asaf era crente. Isso é palavra para crente. Porque não tem nenhum crente aqui que é super-herói e que em algum determinado momento da vida não esteja passando por alguma aflição. Só Deus e a gente sabe como é que a gente entra por essas portas. Só Deus e a gente sabe tudo aquilo que nós passamos para estarmos aqui num domingo à noite, levantando as nossas mãos e adorando ao Senhor. Às vezes nós entramos aqui pedindo, Senhor, me dá uma resposta. Senhor, aquilo que eu estou precisando tanto, eu preciso que o Senhor me responda hoje, porque eu não estou mais aguentando. Senhor, está acontecendo só comigo? Senhor, eu tenho feito tanta coisa. Eu tenho servido na tua casa. Eu tenho sido fiel. Eu tenho sido honesto. Eu tenho sido justo. E mesmo assim, isso tem me afligido. E é tantas áreas, irmãos. É na saúde, é nas finanças. Às vezes é um parente seu que você está pedindo ao Senhor que ele venha para os caminhos do Senhor e você não vê nada. Às vezes está vindo uma prova tão grande, você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê nem vento, nem chuva. Mas o Senhor, Ele está conosco. Ele está contemplando. Asaf diz, olha, quanto a mim, eu quase tropecei, mas certamente Deus é bom. Mas Asaf, por estar na casa do Senhor, ele estava livre de passar por isso? Ele estava livre de ter esse tipo de dúvida? Não. Mas o problema não é ter dúvida. O problema não é porque nós somos humanos. Nós somos imperfeitos. E nós somos falhos e pecadores. Mas o inimigo das nossas almas, o desejo dele é enfraquecer a nossa fé. E para enfraquecer a nossa fé, ele vem trazendo à mente só o que machuca o nosso coração. Para deixar que nós fiquemos fracos, dizer, eu vou fazer o que na igreja se não está adiantando de nada? Eu vou fazer parte de tal grupo, por quê? Se isso não está adiantando de nada. E o inimigo só aqui, ó. Mas rapaz, tu vai fazer o que na igreja? Tu está tão doente. Rapaz, tu vai fazer o que na tua igreja? Tu está passando por tanta dificuldade. Cheio de conta para pagar. Tu vai fazer o que na tua igreja? Teu marido está aí, é descrente. Para de orar por ele. Teu filho está aí, nas drogas, na prostituição. Para de orar por ele, porque não vai fazer efeito não. E sabe quem é que fala isso no nosso coração? É Satanás. Que é para enfraquecer a nossa fé. E nos deixar estagnados, olhando apenas para nós mesmos e para as nossas crises. Estamos livres de passar por elas? Não. Mas Deus está conosco em cada uma delas. Está difícil de pagar a conta, não tem problema não. Deus está aí, Ele está olhando. E no momento certo, o Senhor vai entrar com provisão. Mas eu estou passando por uma enfermidade que só Deus, glória a Deus, que é só Ele. Porque tem coisa que a gente consegue fazer, mas tem coisa que só quem faz, só quem cuida, só quem trata, só quem sabe, que só quem vai adiante desse problema é o Senhor. Mas o inimigo das nossas almas quer colocar na nossa mente que não adianta adorar, que não adianta louvar, que não adianta servir ao Senhor. Por quê? Os ímpios estão prosperando. Então, vamos fazer como eles estão fazendo. Vamos ser orgulhosos. Vamos falar blasfemas contra o Senhor. Vamos ser desonestos. Porque tudo que eles fazem, dá certo. Asaf, no versículo 12, ele diz assim: assim são os ímpios. Sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. E aí eu fiquei pensando, eu lendo esse texto, eu estava meditando. Será que todos os ímpios são prósperos? Todos os ímpios são livres de doenças?
Todos os ímpios vivem despreocupados, são livres de depressão, livres de ansiedade, livres de uma conta para pagar. Todo ímpio coloca a mão e faz dinheiro? Não. Isso não é verdade. Mas tem determinadas fases que nós passamos, que nós nos afundamos tanto nas nossas crises, nos afundamos tanto nos nossos problemas, nos afundamos tanto nas nossas preocupações, que nós só conseguimos pensar que está todo mundo bem, menos a gente. Asaf, no versículo 13, ele diz assim, no versículo 14 ele diz, o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs são castigados. Aí eu pergunto, a gente passa por dificuldade? Passamos, mas é todo dia, irmão? O dia todo. A aflição vem o dia todo, não tem um dia que o Senhor não coloca a mão dele e te dá um pouco de paz, de consolo. É o dia todo que o inimigo está lá te catucando, te atentando? Não. Mas quando estamos focados nos nossos problemas, quando os nossos olhos estão apenas para nós, para os outros e para a dificuldade, nós não conseguimos ver aqueles milagres que o Senhor realiza nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Porque está passando por problema? Não está. Quem não está? Quem não está? Quem não está, levante a mão e me diga que eu vou aí perguntar qual é o segredo, irmão. Porque só Deus e eu sabe, só Deus e você sabe o que você está passando. Mas é todo dia? A aflição está vindo todo dia? Toda manhã? O dia todo? Não. Mas Asaf estava focado nos problemas. Maximizava os problemas. Uma coisa que eu bato muito isso, principalmente em casa, quando a gente faz uma coisa, tipo assim, faz uma coisa errada, aí eu penso assim, toda vez tu faz isso. Eu faço, não é toda vez não, eu fiz isso agora. Quem tem mania? Toda vez tu faz isso. Eu faço, não. Aconteceu agora. Que mania que o ser humano tem de generalizar, né? Ah, mas só eu que estou sendo afligida. Fulano ali, tudo que... Você vê fulano só ainda mais hoje em dia, vê, irmãos? Naquela época não tinha nem Instagram, não tinha nem rede social. E Asaf já estava com inveja dos ímpios. Agora imagina como... E Asaf era crente. E nós somos crentes. Imagina nos dias de hoje, com Instagram. Eu sou da época do... Enfim, vou falar não, mas Facebook que ainda tem... E aí eu pergunto, a gente posta sofrimento nesses lugares? Não. A gente só posta coisa boa. A gente só posta quando vai para um restaurante bom. A gente posta quando a gente vai para uma praia. A gente não posta quando a gente está no hospital. Às vezes até posta, mas só para ganhar like. Mas, aí eu pergunto, se eu estou focada no meu problema, se eu estou pensando que só eu que sou afligida, que o Senhor não está olhando para mim, que Ele se afastou, que Ele está em silêncio, que Ele não está nem aí para o meu problema, que Ele não está nem aí para a minha dificuldade. Aí eu vou lá no Instagram. Aí fulano está na praia, outro está no restaurante, outro está isso. Irmão, se Asaf que nem tinha, ele quase tropeçou, imagina a gente. E isso é muito sério, a gente brinca, mas isso é muito sério. Porque hoje em dia a gente vê muito a aparência, porque eu vejo que os irmãos querem demonstrar para mim, mas só Deus que conhece o íntimo do nosso coração. E não é porque a gente está passando por problema que a gente vai passar o tempo todo com a cara emburrada, dizendo, Senhor, todo dia eu sou afligido. Todo dia. E o irmão pergunta, tá tudo bem, irmão? Tá não, só Jesus. Que é isso? E Asaf estava nesse momento da vida dele, nesse momento. E era um homem de Deus. Deixou de ser um homem de Deus por causa disso? Não, porque a gente passa por isso. Todo dia eu sou afligido, todas as manhãs. E ele diz assim, certamente, ele estava com a certeza, naquele momento da sua vida, certamente foi inútil para mim me manter firme nos caminhos do Senhor. Vê que perigo, irmão. Ele estava tão focado no problema, nas suas dificuldades e nele mesmo, que ele disse, foi inútil. Foi inútil eu vir para cá, para a casa do Senhor, ensaiar, tocar o culto todo. Foi inútil eu vir para cá, ensaiar horas e horas no coral, na União Feminina. Vim para cá toda quinta-feira para oração. Está servindo de nada.
E quem é que ganha com isso? O inimigo. Porque ele quer enfraquecer a nossa fé e nos afastar do Senhor. Mas aí o salmo não acaba assim, amém? Glória a Deus. Porque Asaf estava focado nele. Ele estava focado nos problemas dele. Mas nós lemos também o versículo 16, que ele diz assim: quando tentei entender isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus e então entendi o destino deles. Asaf, nesse momento, ele entra na presença de Deus. E na presença de Deus nós temos luz e discernimento. Aleluia. A cabeça de Asaf estava cheia de tanta coisa, tanto problema, mas ele diz: não, agora eu entrei. Estava muito difícil para mim entender isso. Eu sozinho tentei entender e não consegui. E tem situações nas nossas vidas que a gente procura entender: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas isso não diz a nós, não diz a nosso respeito. Isso é o Senhor. Se for da vontade do Senhor revelar o propósito dele para nós, amém. Mas também se não for, amém também. E Asaf diz: eu não estou entendendo, com a minha mente eu não consigo entender. Mas aí eu entrei na presença do Senhor. Eu deixei de olhar para mim. Ele para de olhar para o seu próprio egoísmo, para a sua própria autopiedade. E ele diz assim: agora eu estou olhando para Deus. Eu entrei na casa do Senhor. Eu entrei no santuário do Senhor. E aí eu entendi. E nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade, em que o inimigo das nossas almas só quer nos ver afastados da presença do Senhor e quer nos convencer que não adianta orar, não adianta ler a Bíblia, não adianta louvar ao Senhor. Quando nós entramos na presença do Senhor, a tristeza se transforma em alegria. E nós conseguimos ver que em todos os momentos o Senhor, Ele está conosco. E Asaf continua lendo, peço que os irmãos leiam comigo, a partir do versículo 18. E ele diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e o fazes cair em ruína. Como são destruídos, de repente completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, eu agi como um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf agora já não está mais pensando nele como vítima. Ele começa a olhar para ele e diz assim: realmente, eu fui insensato, eu fui invejoso, eu estava agindo como um animal irracional. Eu não estava conseguindo entender. Eu não estava agindo certo. Eu estava olhando para eles, eu estava sentindo inveja. Eu estava errado. Porque o destino dos ímpios, o Senhor os coloca em lugares escorregadios. E Ele diz: olha, eles já não estão mais livres de preocupação, porque vai chegar um momento que eles vão ter um encontro com o Senhor. E todo orgulho, e toda blasfêmia, toda desonestidade, tudo aquilo que o ímpio faz, ele vai ter que prestar contas ao Senhor. Se não for aqui, vai ser no juízo final. E ele diz assim: eu agi como um animal irracional. Mas chega também uma parte do outro versículo que ele diz assim: contudo, mas, porém, sempre estou contigo. Irmãos, presta atenção, esse é o homem que começa o salmo dizendo: quase escorreguei, foi por pouco. O mesmo homem que diz no versículo 13: foi inútil servir ao Senhor. O mesmo homem que no versículo 14 diz: todo dia eu sou afligido. Aí ele chega aqui e diz assim: mas eu sempre estou contigo. E ele diz: tomas a minha mão direita e me sustém. Lembra que ele disse: eu quase tropecei, meus pés quase escorregaram. Quem segurou ele? A mão poderosa do Senhor.
Glória a Deus. E esse é o motivo que muitas vezes eu e você não escorregamos. É esse o motivo que muitas vezes eu e você não caímos. Porque nós de nós mesmos, nós não podemos nada e nós merecíamos a morte. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, com a sua destra fiel, Ele nos sustenta. Fala assim, isso aqui é meu. Eu escolhi ela não vai cair não. Esse aqui é meu escolhido. Satanás pode até tentar, mas eu estou segurando ele. Quem sustém ele sou eu e ele não vai cair. E quem nos sustenta é a mão poderosa do Senhor. Glória a Deus. E ele diz, o Senhor está sempre comigo. É a mão do Senhor que me sustém. E ele diz no versículo 24, tu me diriges com o teu conselho. Conselho, ele está aqui se referindo à palavra do Senhor. Uma coisa que às vezes eu falo também é que, assim, está com dúvida? Eu queria saber o que é que Deus pensa disso. Abre a Bíblia, irmão, e vai ler. Tem lá. Não importa o assunto que você está pensando, eu queria saber o que é que Deus acha disso. Abre a tua Bíblia, que vai ter resposta do Senhor lá. Um detalhe importante nesse momento de crise de Asaf é que Asaf passa por isso, ele falando para o Senhor. Asaf não expõe isso para outras pessoas, porque pensa só, o perigo que seria Asaf no íntimo do seu coração, no momento de crise, afligido, sem saber se o Senhor estava olhando para ele, sem saber quando é que viria a provisão do Senhor. E Asaf chega para a irmã do lado, para o irmãozinho do lado e fala assim, irmão, estou passando por isso, isso e isso, mas os ímpios. Aí o outro irmão está passando por prova também e vai dizer, eita, é verdade. Vê que perigo. É verdade. E começa a pensar a mesma coisa que Asaf. Ou então a gente está passando por um momento tão difícil e aí a gente fala para o irmão fala assim, oxe, se fosse você eu já tinha saído da igreja. Porque tem coisa, irmão, que a gente tem que passar entre a gente e Deus. Porque se a gente abrir para outras pessoas que não têm sabedoria, a gente acaba caindo. Mas a gente tem que tratar isso entre nós e o Senhor, porque é a mão dele que nos sustenta. E Asaf diz, o Senhor me dirige com o teu conselho, com a tua palavra, e depois me receberás com honras. Veja só. Asaf estava se sentindo humilhado e afligido, mas ele entende que faz o Senhor está sempre comigo. O Senhor me segura com a sua mão fiel. E no fim, o Senhor vai me receber com honra. Glória a Deus. E aí vem o versículo 25, que é um dos versículos mais bonitos que eu acho que tem na Bíblia. Quando Asaf, que é um músico, um adorador, um servo do Senhor, que em vários momentos deve ter tido experiências tremendas com o Senhor, ele escreve, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de ti. Irmãos, ele estava focado na prosperidade dos ímpios, ele estava focado na saúde dos ímpios, ele estava focado na liberdade que os ímpios tinham em fazer e acontecer. Mas agora que ele está com os olhos fixos no Senhor, ele diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E não tem nada na terra que eu queira mais do que a presença do Senhor. Glória a Deus. A gente está livre de passar por momentos de crise? Não. Mas em todo momento que nós estamos passando, o nosso Deus também está nos tratando. Para que chegue um momento que a gente diga, Senhor, eu passei por isso, eu pensei que eu não conseguia viver sem isso, mas agora eu estou vivendo porque a minha herança é o Senhor. Porque o que eu tenho mais valioso do que as coisas da terra é a tua presença. E no versículo 26, Asaf diz, pode o meu corpo e o meu coração fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pode. Nosso coração é enganoso. Nós podemos fraquejar. O nosso corpo, nós somos humanos, nós podemos fraquejar. Mas a nossa força vem
do Senhor. É isso que faz a gente passar por dificuldade e estar aqui adorando o nome do Senhor. É isso que faz a gente passar por enfermidades e estar aqui levantando a nossa mão e dizendo que o Senhor é bom, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma e leva o homem para o céu. Glória a Deus. Porque o Senhor é a nossa herança. Ele estava preocupado com coisas materiais, mas agora Ele diz, não adianta nada ganhar o mundo inteiro. Em Romanos 8:18 diz, porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. O Senhor, Deus, Ele é a nossa herança. E a herança do Senhor é uma herança eterna. E mesmo que não fosse, ainda assim, valia a pena viver todos os nossos dias na presença do Senhor. Glória a Deus. E aí no finalzinho, nos últimos 2 versículos, já estou terminando, Asaf ele diz assim, no versículo 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Ele tinha lá a certeza no versículo 13 que não estava valendo a pena servir ao Senhor. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento em que sua alma estava afligida e que ele estava apenas focado nas dificuldades e nas incertezas. Mas agora ele diz, sem dúvida perecerão os infiéis. E no 28, para terminar o Salmo 73, Asaf diz, mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei todos os seus feitos. Até então ele estava falando só os feitos dos ímpios. O que eles faziam, o que eles conquistavam, o que eles possuíam. Mas ele diz assim, não, agora eu entendi, eu entrei na presença do Senhor. Eu comecei a olhar para o Senhor. E agora eu entendi que bom para mim é estar junto do Senhor. Fazer do Senhor o meu refúgio nos momentos difíceis. E proclamar não aquilo que o mundo quer, mas aquilo que o Senhor quer. Proclamar os seus feitos, para que através daquilo que eu estou passando, através das minhas dificuldades, através do meu testemunho, a fé de outras pessoas sejam fortalecidas. Porque é isso que acontece. Porque às vezes você está passando por uma coisa e você não entende por quê. Mas lá na frente, aquilo que você passou vai servir de ensinamento para você ajudar outra pessoa que vai passar pelo mesmo problema. E a gente às vezes não consegue entender isso. E em todo momento, tanto no início como no final, Asaf começa e termina dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Certamente, sem dúvida, apesar das dificuldades, das aflições, das enfermidades, Deus é bom. E Asaf percebe que, na verdade, quem tinha motivo para sorrir era ele. Quem tinha motivo para cantar era ele. Porque ele estava servindo a um Deus fiel, que não nos abandona em meio às nossas dificuldades, que não se afasta de nós em meio às nossas batalhas. Mesmo que em alguns momentos a resposta do Senhor é não, e mesmo que em alguns momentos pareça, como a figura de linguagem que ele usa, parece que o Senhor está dormindo, mas o nosso Deus, ele não dorme, e no tempo certo, que não é o meu tempo, é o tempo do Senhor, ele vai à nossa frente, e ele vai nos dar vitória. Amém? E se não for nessa vida, vai ser na glória. Glória a Deus, porque a maior promessa que nós temos é que nós vamos estar com o Senhor no céu. É que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E a nossa maior herança não é aquilo que nós possuímos, não é aquilo que nós temos, mas a nossa herança é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que assim como essa palavra falou ao meu coração, que ela venha a falar o coração dos irmãos também. E que possamos sair daqui tendo a certeza que, independente das dificuldades, o Senhor é conosco.